E aí, galera do Me Salva, tudo tranquilo? Eu estou aqui para convidá-los a ler o romance e apresentar para vocês um pouco desse romance desconhecido, que é o livro Nós, do escritor catarinense Salim Miguel, ok? Então, esse livro aqui é um livro bastante intrigante, tá? É bastante novo na literatura brasileira, assim, no sentido de que, não que o Salim Miguel seja um escritor novo, tá? Mas ele é, assim, um escritor pouco conhecido e ele tá, assim, surgindo numa nova área da literatura, que é o romance policial, tá? Então, Nós é um texto de 2015, desse autor aqui, o Salim Miguel, e ele é um texto, tá, que a gente pode considerar que remonta à tradição do romance policial, tá? E quando a gente fala em romance policial, a gente está aí se referindo a uma tradição que começa com autores como Edgar Allan Poe, que escreveu Assassinatos na Rua Morgue, Arthur Conan Doyle, que escreveu as histórias do Sherlock Holmes, Agatha Christie, que criou aquele famoso detetive, o Hercule Poirot, ok? Então, esse texto aqui do Salim Miguel, ele foi lançado em 2005, um ano antes da morte do autor. E agora, um detalhe, né? Olha só que interessante, o Salim Miguel, galera, ele lançou esse romance aqui, ele escreveu esse romance aos 90 anos de idade e lançou o livro aos 91 anos de idade, né? Então, quer dizer, após ter escrito vários livros que o consagraram diante da crítica especializada, mas sem ter muito reconhecimento pelo público de leitores, ele na 9ª década de vida se arrisca aí por caminhos nunca dantes navegados, que são, né, o romance policial, as histórias de detetive. Ok? Então, essa novelinha aqui, a gente também pode pensar em Nós, tá? Como uma novela, porque é um texto curto, tá? É uma novela que ela não chega a 90 páginas, tá? E bastante curta, bastante rápida de ler, tá? E é muito intrigante, assim, né? Porque não, apesar de ele remontar a tradição do romance policial, Nós não é uma obra nem um pouco convencional, tá? A gente pode pensar em Nós como um romance enigma, tá? Por vários motivos, tá? Antes de falar desse romance enigma só, né? Quero destacar alguns detalhes aqui, uma curiosidade sobre o Salim Miguel, né? É que o Salim Miguel ele não é oficialmente brasileiro. Na verdade ele é brasileiro, né? Mas em termos assim oficiais, tá? O escritor ele nasceu no Líbano em 1924, tá? Só que ele veio para o Brasil em 1927, certo? Então, né, é um caso parecido até com o da Clarice Lispector, que veio para o Brasil muito jovem, tá? E se considera, sempre se considerou uma brasileira, tá? Então ele se mudou com a família para Santa Catarina, tá? E apesar de não ser muito conhecido na literatura brasileira, o Salim ele teve bastante iniciativas artísticas e culturais durante a sua vida e ele teve uma longa produção literária, tá? O seu primeiro livro saiu em 1951, para vocês terem uma ideia, tá? Mas a sua obra mais famosa, que se tornou mais famosa, ela sai apenas em 1999 e é um romance autobiográfico, tá? Chamado Nur, tá? Que tornou ele aí, né? Aliás, Nur na escuridão, né? A gente às vezes, como professor de literatura, fica íntimo das obras e abrevia, né? Mas é Nur na escuridão, tá? O título dessa obra aqui, que é a obra mais famosa do escritor, tá? Então, Nós, galera, é esse, né, romance enigma, como eu falei para vocês, tá? É um romance pequeno, a gente lê numa sentada, tá? E por ser um texto policial não cabe dar muitos spoilers aqui, porque senão eu realmente vou estragar com a narrativa, tá? Mas é legal, então, alertar vocês algumas coisas sobre a estrutura, tá? Porque é uma estrutura, né, bastante não convencional. O que a gente tem em Nós, galera, tá? Nós possui capítulos breves, tá? E no início da narrativa, nós vamos sendo apresentados em cada um dos capítulos a cada um dos personagens que compõem a trama. Então, né, nós temos os personagens apresentados isoladamente, tá? E as suas histórias, basicamente, né? É interessante destacar que nenhum desses personagens tem nomes, tá? Eles são identificados por pronomes pessoais. Então, esses eles aqui, que a gente, de alguma forma, desconhece, tá?
e nos são apresentados por esses pronomes. Bom, à medida que a gente vai lendo e conhecendo esses personagens, a gente pode se perguntar, né? Bom, já que é um romance policial, cadê o crime, né? Porque o crime do livro ele vai sendo adiado, né? Cada vez mais, de forma que a gente está lendo e pensa que não tem crime na obra, né? E aí o que vai acontecendo, então, né, é que esses personagens sem nomes aqui, chamados por pronomes, eles vão virar nós. Em qual sentido, né? No sentido de que as vidas desses personagens apresentados isoladamente, elas se entrelaçam. Ok? Então vai haver, tipo aquele filme 21 gramas ou Babel, né? Que são filmes em que os personagens são isolados e depois a gente vê que essas histórias, elas se entrelaçam, ok? Bom, então o Salim Miguel ele adia o momento do crime, tá? Mas esse crime ele vai acontecer, ok? Então depois desse entrelaçamento aqui da vida desses personagens, tá? Que são eles e viram nós, tá? Mas uma outra possibilidade de a gente interpretar esse título aqui, nós, tá? Não é só da união desses personagens, tá? Mas sim dos nós a serem desfeitos dentro de uma trama policial, ok? Então, a partir desse encontro de destinos vai haver um crime, né, chave da narrativa policial, e aí então a história passa a girar, né, em torno da resolução desse mistério, em torno, né, desses nós que precisam ser desfeitos, tá? E tem uma terceira interpretativa ainda que eu daria para o título, tá? É de um outro nós, tá? Bom, aí obviamente, né, nós temos os detetives, né? Nós vamos ter 2 detetives, tá? Mais ou menos então como funcionam nas narrativas policiais convencionais. Lá a gente tinha o Poirot e o Capitão Hastings, né? O Sherlock Holmes e o Watson, tá? Então funciona mais ou menos na mesma lógica, tá? Mas assim, né, não esperem, tá, um livro de fácil leitura. Ele é muito gostoso, mas ele exige atenção, tá? Não esperem um livro de tão fácil leitura e não esperem que os nós dessa obra sejam completamente desfeitos, tá? Porque a gente precisa pensar, a gente tem que quebrar a cuca e fazer um pouco do trabalho dessa dupla de detetives aqui que surge no romance. E aí uma terceira interpretação que eu dou para esse título é que somos nós, os leitores, que precisamos desfazer alguns nós que não são desfeitos mesmo quando a narrativa acaba, ok? Então, né, ao contrário de muitos romances policiais que convencionalmente terminam com uma resolução completa do crime, tá? Nós não necessariamente dissolve todos os nós apresentados, tá? E por isso ele se constitui como um romance enigma. Maravilha? Mas é realmente uma experiência, né, de leitura policial, de romance policial muito interessante. E se vocês já leram outras obras da literatura policial, né, já leram Sherlock Holmes, já leram obras da Agatha Christie, tá? Então é uma experiência bastante interessante, né, se colocar diante dessa narrativa de um escritor brasileiro escrevendo na contemporaneidade um romance policial. Maravilha, galera? Espero que tenha estimulado vocês a buscar essa obra, espero que façam uma boa leitura e era isso. Gostou da aula? Então curte, comenta e compartilha. E no link da descrição do vídeo, você pode baixar um kit feito especialmente para o vestibular da UFSC ou então acessar o nosso fórum de dúvidas. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. E até mais!